Vem cá, às vezes você acha que resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara é muito trabalhoso? Pois bem, um matemático chamado Pochenlaw, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, recentemente descobriu uma maneira muito mais simples de se resolver. Quer saber um pouquinho mais sobre esse método? Vem comigo, eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. Bora lá? Bom, eu resolvi colocar para vocês aqui um exemplo de equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Olha só, aqui eu tenho uma equação de segundo grau de uma forma genérica, tá aqui o A, B e C são os coeficientes dessa equação de segundo grau, e aqui eu tenho a fórmula de Bhaskara, que é o menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso sobre 2A. É claro que para resolver uma equação de segundo grau, e tá aqui o exemplo, né, x quadrado menos 8x mais 13 igual a zero, eu tenho que pegar o A, B e C e substituir na fórmula de Bhaskara e vai me dar isso daqui, ó, ok? Aonde eu resolvo o primeiro que está dentro da raiz, e aí ele se torna o 8 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. O 8 e o 2 eu fatório em cima para poder simplificar com o 2 de baixo. Chego aqui, eu simplifico esse 2 com esse 2, tá aqui. E o que me sobra é o 4 mais ou menos raiz de 3. Simples assim. Não é muito difícil, claro que não, a gente sempre resolveu pela fórmula de Bhaskara, equações de segundo grau, mas eu vou apresentar para você uma maneira muito mais simples. Dá uma olhada só. Bom, gente, eu resolvi pegar aquele exemplo e transformar numa função, uma função do segundo grau. É a mesma coisa, tá? Mas agora, essa função do segundo grau, ela gera um gráfico que a gente chama de parábola de concavidade voltada para cima, concavidade e abertura. E essa parábola, quando ela está sendo gerada, através dos seus pontos, ela gera um ponto que é justamente uma mudança de direção da minha parábola. Ela deixa de descer e começa a subir. Justamente nessa mudança de direção, esse ponto que a gente chama de ponto do vértice da parábola. Perfeito. Como todo ponto, esse ponto tem coordenadas. E uma das coordenadas desse ponto é o que a gente chama de XV, que é justamente esse outro ponto aqui, ó. Perfeito. Como é que eu consigo essa informação, né, que é a coordenada x do vértice? Por essa fórmula aqui, que é o menos b sobre 2a. A gente vai lidar no método Pochelaw justamente somente quando a minha equação de segundo grau tem o a igual a 1, ok? Então aqui, para achar o x do vértice, eu tenho menos b sobre 2a. Bom, o b vale menos 8, então menos 8 sobre 2 vezes 1, esse resultado é o 4. Então essa informação aqui, ela é a informação 4, tá? Pelo ponto do vértice e por essa coordenada xv, passa uma reta, olha só, hein? Vou até desenhar a reta aqui para vocês. Passa uma reta, e essa reta aqui, tá aqui, opa, espera um pouquinho só, vou desenhar de novo. Essa reta aqui, ó, é uma reta chamada reta de simetria. O que acontece? Isso daqui é uma propriedade de toda a parábola quando eu falo em função quadrática. Ou seja, tudo que acontece desse lado da parábola acontece desse outro lado na mesma distância em relação à reta de simetria. Então eu posso falar que se aqui vale 4, tá aqui, esse ponto é o 4, no eixo do x, desse ponto até esse ponto eu tenho uma distância alfa, e desse ponto até esse ponto eu tenho outra distância alfa aqui também. Legal? Tudo bem? Mas quem são esses outros pontos aqui? Bom, aí vem outra história. Quando a gente pega essa função igual a zero, a gente tem as raízes da função. Ou seja, é justamente a gente vai achar, quando a gente pega a função igual a zero, a gente vai achar quais são essas informações de cruzamento com o meu eixo x. Simples, não é difícil. Então eu vou pegar a minha função de segundo grau, vou igualar ela a zero. E o resultado vão ser esses dois pontos, que é justamente o resultado da equação de segundo grau. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Então, como eu sei que esse daqui é o eixo de simetria e aqui eu tenho uma distância alfa, aqui eu tenho uma distância alfa, esse ponto aqui eu posso falar que é o 4 mais alfa, e esse outro ponto eu posso falar que é o 4 menos alfa. Ok? Perfeito. Quando eu estou aqui na equação de segundo grau, peguei minha função igual a zero, existe um conceito na teoria dos polinômios que a multiplicação das raízes é igual ao termo independente. Ao termo independente sobre A, né? Mas como A vale 1, tá aqui, ó, eu nem vou falar. Eu vou falar que é justamente igual ao termo independente, tá? Então eu sei que a multiplicação das duas raízes é igual a 13 nesse caso. Perfeito. Vamos lá.
acompanha o raciocínio. Se você estiver gostando, vai lá no meu canal, se inscreve e ativa notificações, tá bom? Olha só. Então, se eu pegar a multiplicação das duas raízes, eu posso igualar a 13. Esse é um conceito da teoria dos polinômios. E é o que eu vou fazer, porque eu conheço já as duas raízes. Uma raiz é justamente o 4 mais alfa, e a outra raiz é o 4 menos alfa. E é isso que eu vou fazer, eu vou pegar o 4 mais alfa e vou multiplicar pelo 4 menos alfa, e vou igualar a 13. Perfeito. Quando eu estou aqui, eu tenho um produto notável, né? Um produto da soma pela diferença. E o resultado desse produto notável é a diferença de quadrados. Posso resolver de uma maneira bem rápida isso. O que é isso? Bom, eu vou pegar um termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo, elevar ao quadrado também. E 4 ao quadrado é 16, alfa ao quadrado é alfa ao quadrado. Vou isolar o alfa ao quadrado aqui, vou colocar ali de um lado, o 13 vem para o outro lado, vai ficar 16 menos 13, que é 3. Esse quadrado vai como mais ou menos raiz quadrada de 3 do outro lado, e o alfa fica sendo mais ou menos raiz quadrada de 3. Perfeito. Eu vou pegar essa informação agora, que é o alfa, que é justamente esse cara aqui, essa distância que eu tenho, e vou somar 4 e subtrair 4. E aí eu vou conseguir as duas raízes, que é o resultado da minha equação de segundo grau. Tudo bem? Que é o que eu fiz aqui. x1 é igual a 4 mais raiz de 3, x2 é igual a 4 menos raiz de 3, solução 4 mais ou menos raiz de 3. Achou complicado? Espera aí, tem mais dois exemplos que você vai achar muito tranquilo. Dá uma olhada. Eu coloquei aqui dois exemplos para você verificar com calma todos os passos que eu vou fazer para resolver de uma maneira bem rápida essa equação de segundo grau. Dá uma olhada aqui, olha só. x² mais 2x menos 4 é igual a 0. Então a primeira coisa, eu acho que o primeiro passo é achar o vértice da função, que é o menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1. Lembra que o a vai ter que, nesse método, tem que sempre ser 1, né? Então menos 2 sobre 2 vai me dar menos 1. A multiplicação das raízes é igual ao termo independente. Perfeito. Então, x1 vezes x2 é igual a menos 4. E agora vem a finalização, que é o terceiro passo. Menos 1, que é o vértice, somado a alfa, pode ser qualquer outra letra, tá? Vezes menos 1 menos alfa é igual a menos 4, que é o termo independente. Isso daqui sempre é uma diferença de quadrados, menos 1 ao quadrado menos alfa ao quadrado, dá 1 menos alfa ao quadrado igual a menos 4, o alfa ao quadrado vai para lá, o menos 4 vem para cá, fica alfa ao quadrado é igual a 5, alfa é igual a mais ou menos raiz de 5. Vou pegar esse alfa aqui, vou somar com menos 1 e vou subtrair de menos 1. Tá aqui. Então vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 5. Tudo bem? Fácil. O último exemplo, a gente finalizar e percebam os passos. Olha só. x² menos 8x mais 7 igual a 0. Vértice da raiz, menos b sobre 2a, se tornou 4. Multiplicação das raízes é igual ao termo independente. Tá bom. Eu vou pegar o vértice, vou somar a alfa vezes o vértice menos alfa. Isso é igual a 7, que é o termo independente. Diferença de quadrados. 4 ao quadrado menos alfa ao quadrado é igual a 7. Alfa ao quadrado é igual a 9. A alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, a alfa é igual a mais ou menos 3. Eu vou pegar esse mais ou menos 3 e vou juntar com esse 4. Então vai ficar 4 mais 3 me deu 7 e 4 menos 3 me dá 1. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e espero muito que você se inscreva no meu canal, ative notificações. Toda semana eu posto uma nova questão sobre um novo tema da matemática. E esse tema de hoje foi para você acelerar sua resolução quando tiver uma equação de segundo grau. Até a próxima aula!